Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Tiozão para a gente falar dos assuntos do cotidiano numa conversa rápida, clara e bem objetiva. Claro, antes de começar, tenho que te pedir, se inscreva no canal, clique no sininho para receber novos comentários, chame seus amigos, novos comentários? Não, novos avisos de novos vídeos, não é isso? Isso. E deixe o seu comentário, chame seus amigos. Vamos direto ao assunto. Daniela, tudo bem? Tudo bem, Diogo? Felizmente, muito bem, graças a Deus. Vamos aos assuntos, então, porque Vamos hoje embora. teremos dois, Diogo. Bora, dois assuntos rápidos, claros e objetivos. E eu quero a sua opinião, hein? Da CNN, Deolane é presa em operação contra jogos ilegais e diz que está sofrendo grande injustiça. A influenciadora foi presa hoje, Diogo, durante uma operação contra organização criminosa voltada para a prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Hoje ela teve seu habeas corpus negado e seu advogado defende que essa prisão, abro aspas, causa danos irreparáveis à sua imagem, reputação e ao exercício de sua profissão. Claro que causa, mas o que causa dano irreparável? É a prisão em si ou a prisão é pela descoberta de coisas que essas sim causem danos irreparáveis, a não ser que venhamos a descobrir que essa prisão é completamente irregular, o que não há nenhum indício até agora, não é? Tá certo? Agora, acho que vale a gente comentar um pouco. Muita gente pergunta às vezes, mas quem é Deolane? Eu não sei quem é Deolane. Muitos conhecem, mas nem todos. Deolane é uma influenciadora digital, nova profissão, já vai aparecer inclusive no imposto de renda, lá daqueles itens para escolher, influenciadora digital, antes de outras profissões muito mais tradicionais. É uma forma que pessoas dizem ganhar muito dinheiro hoje em dia, algumas pouco, outras muito, né? Mas ela foi casada com aquele MC, não me lembro exatamente, mas um MC que era um cantor mais ou menos notório, que no Rio de Janeiro, nas comemorações do casamento deles, da Deolane, com o cantor, ele estava num quarto com uma amante, quando ficou sabendo que a Deolane estava entrando no hotel. E foi exatamente, e foi tentar fugir pela janela, e na tentativa de fugir pela janela, alguns dizem que estava um pouquinho alterado, outros dizem que não sei, chegaram a fazer os testes para saber, mas caiu e acabou vindo a falecer. Aquilo foi a primeira coisa que deu notoriedade de verdade para ela. E aí ela virou uma influenciadora digital. Mas eu confesso para você que eu não costumava receber muitas publicações dela. Eu não sei se você recebia, Daniela. Tudo que aparecia dela, pra mim, era relacionado ao Lula. Ao Lula? Ao Lula. Essa é outra coisa que deixou ela assim muito em evidência, porque era uma influenciadora digital que fazia muita campanha para o Lula, muito ligada ao Lula, muito atrelada ao Lula, e talvez seja a coisa que mais a tenha feito ficar notória. Mas eu queria, antes de avançar, falar uma outra coisa importante. Nessa situação também apareceu nos jornais que foi apreendido o avião do Gustavo Lima, sertanejo, que muita gente conhece, que por sinal está passando a semana na Grécia com seu novo jato, não esse que teria sido apreendido, que eu já vou esclarecer, mas um Gulfstream, um G550, que é capaz de voar daqui na Europa sem escalas nem nada, com muito conforto, levando 15 a 20 pessoas, e está lá comemorando, inclusive com algumas autoridades, entre elas Cássio Nunes Marques, ministro do STF. E quando vieram as duas notícias quase juntas, veio aquela impressão, parece que tem coisa. Mas não. É importante a gente deixar bem claro. O avião que foi apreendido ainda está no nome da empresa do Gustavo Lima, a Balada Eventos e Produções, porque foi vendida com pagamento em não uma única vez, então ainda fica registrado em nome da balada, mas já é operada e de responsabilidade de uma outra empresa que eu vou trazer para vocês aqui, aí a coisa JMJ Eventos e não sei mais o que é uma empresa ligada às bets e etc, coisa e tal, que é onde está envolvida a Deolane. Então, Gustavo Lima, até aqui pelo menos, não tem absolutamente nada a ver com essa história. E o fato do Cássio, ministro do Supremo, estar lá na Grécia, até aqui, onde se sabe pelo menos, por outras razões que não tem nada a ver com o assunto. Tá? Posto isso, ela está dizendo, e a família também, que imagina, ela foi só uma das 19 pessoas presas que
Não tem nada a ver com isso, vai ficar muito claro que não, que ela só foi uma das 19. Como se estivesse dizendo, olha, prenderam 19 pessoas para fazer uma cortina de fumaça, porque só uma ou duas ou três é que realmente são envolvidas e as outras foram porque foram. Está na cara que não. E aqui eu queria fazer um comentário rápido com vocês também. Vocês já pararam para perceber a quantidade de influenciadores digitais que está aparecendo, que a gente não vê tanto material delas e que fica extremamente rica? A gente sabe, esse negócio dá dinheiro. Porque as pessoas têm duas maneiras principais que elas ganhariam dinheiro. Uma é com a quantidade de publicações muito grande que elas fazem, as próprias redes remuneram quem tem muitos likes, muitas repostagens, muitos comentários. Quanto mais a pessoa é distribuída e aparece e mostra atração, mais ela vai receber das redes. Essa é uma fonte. E a outra são patrocinadores que investem dinheiro na pessoa para ela divulgar suas marcas. Um liquidificador, uma roupa, uma joia, um creme de cabelo e um monte de coisa assim. Mas, para ganhar dinheiro, a ponto de ter um avião, esse avião que foi apreendido, ele custa hoje, no mínimo, uns 7 milhões de dólares. Só pode custar um pouco menos se ele tiver muito próximo de revisões grandes e tal, então abaixa um pouco o preço, mas é mais ou menos nessa ordem, 7 milhões de dólares. É um Citation Excel XLS, é a versão mais atual desse modelo de avião, que não foi fabricado mais, ele é de 2007, 2008, se não me engano, o que para avião é novo, em ótimo estado, ótimas condições, leva 11 pessoas para viagens não tão longas, de até 4 mil quilômetros, e daí precisa abastecer de novo. Mas, para ter um avião desse, para ter o que tem de imóveis, etc., você tem que supor que a pessoa tem um patrimônio de, se for muito irresponsável, no mínimo 10 vezes mais o valor do avião, no mínimo. Então, a pessoa que tinha 70 milhões de dólares, estamos falando aqui em 350 milhões de reais, não é como influenciadora digital em 4 anos, 5 anos, nem isso, 3 ou 4 anos que a pessoa chega. Então, essa ligação com... e ela é advogada. Tá, mas como advogada jovem que dedica muito tempo como influenciadora, a gente sabe muito bem que quando as pessoas procuram advogado, via de regra, não vão atrás de influenciador digital, porque vão atrás de advogado quando querem resolver uma questão de maneira mais discreta, né? Agora, volto naquela história. O que tem de cantor de uma única música, o que tem de influenciador de meia dúzia de publicações, não é o caso dela, tem mais de meia dúzia, forma de expressão, que de repente arrasa de ganhar dinheiro, a gente olha e fala, descobriu-se muito provavelmente mais uma maneira de esquentar dinheiro. Mas tinha outro assunto ainda, né? Então vamos lá. Temos mais um. Sim. O que não sai da boca do povo, né, Diogo? É o X, do Metrópolis. STF explica se quem usar a VPN para acessar o X ainda será multado. Algumas pessoas, Diogo, estavam assim considerando a consideração do ministro Fux, que para ele, no entendimento dele, as pessoas poderiam usar o VPN para poder acessar e postar no X, porém sem discursos de ódio. Porém, o Alexandre de Moraes já falou que essa interpretação não é válida, que considerando também o entendimento dos outros ministros, não é isso, o X está proibido, o VPN está proibido, e que quem usar vai estar sujeito àquela multa de 50 mil reais. E um fato interessante que eu vi quando a gente estava pegando as notícias hoje, Diogo, é que desde que o X foi proibido no Brasil, o uso do VPN subiu 1.600%. Tem formas e formas de fazer pessoas, empresas, ganharem muito dinheiro, lucrarem muito, de repente, sem nada específico fazerem, a não ser estar no lugar certo na hora certa. Porque é isso só que aconteceu. Então, eu vou dizer para vocês rapidamente, não vou nem entrar mais muito no mérito da coisa, mas vou trazer o que acho que realmente importa nesse assunto. Tá? Eu sou também assinante. Entre 3 das contas que eu tenho de internet, uma delas é Starlink. Starlink, até ontem, não vi hoje, até ontem o X estava ativo lá e eu usei.
Deixo bem claro, eu usei. E mais, uso VPN e acesso o X. Não falo isso para ameaçar ninguém, para confrontar, mas sim para dizer, eu estou tranquilo que eu tenho pleno direito de usar VPN, é um recurso legal, legítimo, e via VPN tenho acesso ao X e continuarei usando tranquilamente, e vou explicar para você por quê. Como cidadão brasileiro, e você que me ouve, muito provavelmente também como cidadão brasileiro, precisa cumprir todas as leis, mesmo que discorde. E não podemos dizer desconhecimento da lei. Uma vez que ela é publicada no Diário Oficial, que ninguém lê, nós somos obrigados a ter conhecimento e não podemos negá-lo e temos que cumprir a lei. Claro, mas não tenho nenhuma obrigação de ler processo algum, a não ser aqueles que eu seja parte, como autor, como réu, ou seja o que for. O que se decide dentro de um processo envolve apenas e tão somente as partes e órgãos públicos que possam ter envolvimento com o assunto. Por exemplo, disputa por um automóvel, duas pessoas disputando. O automóvel tem registro no Detran. Então, na hora que a sentença decidir que o automóvel é de um ou de outro, comunica o Detran e manda o Detran fazer a alteração do documento especificamente, mas manda uma notificação. Não é que o Detran tem que ler o Diário Oficial, não. Ele recebe uma determinação do que deve ser feito. Portanto, eu tenho claríssimo comigo. Eu, como cidadão, por mais que eu saiba pela imprensa, o que se diz na imprensa não é o oficial. E não é aquilo, posso saber por qualquer outro campo. Não é o oficial e não é o que tem que ser seguido. Os processos entre as partes não me dizem respeito. Essa decisão de querer multar quem usar VPN e via VPN acessar o X, ela é absolutamente impossível de me atingir, a não ser que tentem fazer fora da lei. E eu duvido que venham a fazer. Você sabe, Diogo, que saiu uma matéria na Deutsche Welle também hoje, de um professor de Harvard. Eu acho que ele é brasileiro, mas é pesquisador em Harvard, se não me engano. Falando sobre essa questão dos 50 mil reais, né? Que ele fala que ele não acredita que o STF vai multar as pessoas em 50 mil reais por usar, porque não tem nem como, porque as pessoas vão usar o VPN. Mas que eles estão fazendo isso para pegar os peixes grandes. Então, na hora que um cara grande ou que tem realmente alguma coisa contra ou que eles estão atrás usar, eles vão ter o respaldo para ir atrás. Qualquer coisa, pode ser qualquer coisa por aí, pode ser o que for. Fato é que nós não temos obrigação de ficar lendo essas decisões e de ficar seguindo essas decisões. E elas não são publicadas no Diário Oficial como leis. Se eventualmente alguma decisão judicial é publicada no Diário Oficial, e às vezes se é de uma decisão entre partes, não diz respeito a quem não seja parte no processo. Não estou aqui para fazer ameaça para ninguém e nem para dizer para você que você deve fazer o que eu faço. Cada um segue o caminho que quiser. Eu estou absolutamente tranquilo e, repito, uso o VPN, acesso o X e durmo extremamente tranquilo. Acho que era isso que eu queria dizer. E muitíssimo obrigado, Daniela. Eu que agradeço, Diogo. Muitíssimo obrigado a você também. Deixe o seu comentário, inclusive, sobre esse assunto. Se não fez ainda, se inscreva no canal, clique no sininho para receber novas notificações de novos vídeos e o seu comentário e os seus amigos. Até a próxima.